Sabe aquela sensação estranha, mas boa, de que algo está mudando dentro de você, mesmo que ainda não saiba explicar exatamente o quê? Como se uma nova fase estivesse começando. Silenciosa, mas poderosa. Talvez você tenha começado a pensar 2 vezes antes de gastar por impulso. Talvez tenha olhado para o extrato bancário e, em vez de ignorar, sentiu vontade de entender para onde seu dinheiro está indo. Isso é mais comum e mais importante do que parece. Esse momento em que você começa a se questionar, a refletir e a enxergar o dinheiro com novos olhos não é só uma fase, é o início da sua transformação financeira real. E o mais incrível é que essa mudança não começa fora, com um aumento de salário ou uma herança inesperada. Ela começa dentro, na sua mentalidade, nas suas escolhas e na sua forma de lidar com o que já tem. Neste conteúdo, você vai descobrir os sinais profundos que mostram que sua vida financeira está, de fato, entrando em uma nova etapa, mais consciente, mais sólida e mais alinhada com aquilo que você realmente deseja viver. Vamos falar sobre atitudes que antes passavam despercebidas, mas agora começam a te incomodar. E esses podem ser os primeiros sinais que sua vida está mudando financeiramente. Então inscreva-se, deixa aquele like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tópico 1. Tudo começa na mente. Você já parou para pensar por que, mesmo tentando tantas vezes melhorar de vida, parece que tudo continua no mesmo lugar? A resposta pode não estar no salário que ainda não aumentou, nem nos boletos que continuam chegando. A verdadeira virada começa num lugar silencioso, mas poderoso, na sua mente. A mudança financeira de verdade não começa quando o dinheiro aparece, mas quando você começa a enxergar a realidade com outros olhos. É quando você percebe que não é sobre dizer eu não posso, mas sim sobre se perguntar com coragem: como eu posso? Essa simples troca de palavras é o que separa quem repete os mesmos erros de quem decide, de verdade, construir um novo caminho. Porque quando a mente muda, os hábitos mudam. E quando os hábitos mudam, os resultados aparecem. E aí, no meio de uma ida ao supermercado, você sente algo diferente. Aquela promoção tentadora, que antes parecia uma oportunidade, agora soa como uma armadilha. O carnê de 36 vezes, que já foi sinônimo de vitória, começa a aparecer um atraso que te prende no mesmo lugar. Pequenos desconfortos começam a surgir quando você se vê gastando em coisas que não precisa só para aliviar um estresse momentâneo. Esse incômodo, que antes passava despercebido, agora pulsa dentro de você. E isso é um bom sinal, é o despertar. É o momento em que você para de viver no automático e começa a questionar cada escolha, cada impulso, cada desculpa. Você começa a entender que liberdade financeira não é sobre parecer bem na frente dos outros. É sobre dormir em paz com as escolhas que fez. Tópico 2. Você começa a dizer mais não do que sim. Um dos sinais mais silenciosos e ao mesmo tempo mais poderosos de que sua vida financeira está realmente evoluindo é quando você começa a dizer não sem culpa. Não porque está se privando, mas porque está escolhendo conscientemente. É aquele não para o happy hour da sexta-feira que vai desequilibrar seu orçamento do mês. É o não para aquela compra por impulso só porque viu um influenciador ostentando algo imperdível. É o não para seguir no mesmo ritmo de gastos que seus amigos, quando você já entendeu que seu plano é outro. O poder de dizer não nasce quando você deixa de querer agradar os outros e começa a respeitar seu próprio futuro. Porque liberdade financeira não é fazer tudo o que quer, quando quiser. Liberdade de verdade é ter clareza para escolher e força para bancar essas escolhas. E é nesse processo que algo começa a mudar na sua mentalidade. Você já não vive mais em função do momento e começa a projetar as consequências do que faz hoje no que vai colher lá na frente. Essa virada é sutil, mas profunda. É quando você passa a ver o dinheiro como ferramenta e não como um prêmio a ser gasto o mais rápido possível. Por exemplo, muita gente gasta R$30 por dia em delivery, achando que é só uma comodidade. Mas ao final de um mês, isso representa quase R$900 indo embora sem planejamento. Em um ano, são mais de R$10.000. Agora imagine se essa mesma quantia fosse destinada a um investimento mensal, com rendimento médio de 1% ao mês. Em 5 anos, essa pessoa teria acumulado cerca de R$75.000, o suficiente para abrir um pequeno negócio, quitar dívidas ou até dar entrada em um imóvel. O problema não é o delivery em si, mas a frequência inconsciente. E é isso que muda quando a sua consciência financeira desperta. Tópico 3. Você passa a respeitar o dinheiro.
Existe um momento quase invisível, mas extremamente poderoso, que marca o início de uma nova era na sua vida financeira. É quando você passa a tratar o dinheiro com respeito, mesmo aquele troco de 0,50 que antes parecia irrelevante. De repente, você começa a perceber valor onde antes via descaso. A moedinha esquecida na gaveta agora vai para o cofrinho. Aquela tarifa bancária automática que você nem notava vira algo inaceitável. Você começa a revisar o extrato com atenção, faz conta mental na fila do mercado e percebe que o cafezinho diário de R$ 5 representa quase R$ 2.000 no ano, esse dinheiro que poderia ser canalizado para um objetivo maior. Essa mudança sutil na forma de olhar para o dinheiro é o terceiro grande sinal de que sua mente está se reorganizando para a prosperidade. Não se trata de avareza, e sim de consciência. E essa consciência é o que separa quem vive no automático de quem começa a construir um futuro com propósito. A grande virada acontece quando você para de pensar apenas em quanto pode ganhar e começa a focar no quanto consegue preservar. As pessoas que prosperam entendem que o dinheiro não deve ser tratado como um visitante que chega e vai embora, mas como um parceiro de caminhada. E isso começa no detalhe. É quando você para na frente de uma liquidação e, em vez de cair na tentação do aproveitar a oferta, se pergunta com firmeza: isso realmente faz sentido para mim agora? Esse filtro mental é libertador. Ele te livra da armadilha de gastar para preencher vazios momentâneos e te conecta com um novo padrão, o de plantar antes de colher. Você passa a ver oportunidades em cada centavo poupado. Entende que o dinheiro tem energia e que ele tende a se multiplicar nas mãos de quem o trata com sabedoria. E é nesse ponto que o dinheiro começa finalmente a trabalhar por você, e não o contrário. Tópico 4. Você para de buscar atalhos e começa a confiar no processo. Existe um ponto da jornada financeira onde algo muda silenciosamente por dentro. Você para de procurar atalhos, para de cair em promessas vazias de riqueza fácil e começa a confiar de verdade no processo. A ansiedade por resultados rápidos dá lugar à paciência inteligente. Aquela vontade de ficar rico em 30 dias se transforma em sede por aprender, por entender o que realmente sustenta uma vida próspera a longo prazo. Você já não se deixa enganar por frases chamativas como trabalhe 2 horas por dia e mude de vida, porque agora você vê o que está por trás: ilusão, pressa, frustração. Em vez disso, você foca em criar base. Aprende sobre reserva de emergência, sobre renda passiva, sobre como suas habilidades podem ser fontes reais de dinheiro. Você começa a ver que o progresso de verdade não faz barulho, mas constrói estrutura. E estrutura é o que sustenta a riqueza que permanece. Esse é o momento em que sua mentalidade vira a chave. Você entende que a transformação não é instantânea, mas é real. E por isso, mesmo com pouco dinheiro, mesmo sem ter todas as respostas, você começa a investir, começa a guardar, começa a estudar, porque entendeu que o segredo não é correr contra o tempo, mas acelerar o aprendizado. O Denilson de ontem buscava soluções mágicas, o de hoje planta com consciência, sabendo que cada ação é uma semente e quem planta com consistência colhe com autoridade. Enquanto muitos ainda estão lá fora tentando a sorte, você está aqui construindo sua liberdade, com calma, com clareza e com propósito. Essa é a verdadeira diferença entre quem vive iludido e quem já começou a prosperar. Tópico 5. Você pensar como investidor, mesmo que ainda esteja pagando dívidas. Um dos sinais mais poderosos e muitas vezes ignorado de que você está realmente mudando sua vida financeira é quando, mesmo ainda lidando com contas em atraso, dívidas acumuladas ou parcelamentos apertados, sua mentalidade começa a evoluir. Você já não pensa mais como um consumidor impulsivo, mas como um construtor de base sólida. A dívida deixa de ser o foco central e vira apenas uma etapa do caminho, porque agora seu olhar está voltado para algo muito maior: liberdade, estabilidade, paz. A pergunta muda de forma. Não é mais como me livro disso rápido, mas sim, o que preciso fazer para nunca mais voltar a esse buraco? E essa simples mudança de pensamento transforma tudo. Você passa a montar um orçamento com honestidade radical, começa a guardar valores pequenos com a intenção de formar uma reserva real e começa a buscar conhecimento sobre investimentos, mesmo enquanto ainda limpa o passado. Essa virada mental se manifesta nos detalhes. Aquela oferta imperdível de um novo cartão de crédito ou um limite ampliado que antes te animava, agora acende um alerta.
Você já não quer parecer rico, você quer ser livre. Hoje, você não se deixa levar pela sensação de poder imediato. Prefere a segurança que vem da construção constante. Percebe que pensar como investidor não tem a ver apenas com colocar dinheiro na bolsa ou em fundos. É sobre enxergar longe, tomar decisões conscientes no presente e desenvolver uma estratégia pessoal. Mesmo com dívidas, você começa a investir naquilo que realmente traz retorno. Sua mente, sua disciplina, sua capacidade de aprender e crescer. E quando isso acontece, não importa de onde você está partindo. O que importa é que agora você está no caminho certo, e quem caminha com clareza não se perde mais na escuridão das promessas fáceis. Tópico 6. Você começa a ter orgulho de economizar, e não vergonha. Chega um momento em que economizar deixa de ser motivo de constrangimento e passa a ser motivo de orgulho. Você para de associar o ato de poupar a uma vida de privações e começa a enxergá-lo como uma decisão de inteligência. Durante muito tempo, te fizeram acreditar que economizar era coisa de quem estava quebrado, enquanto gastar sem pensar era sinal de status. Mas a verdadeira virada acontece quando você percebe que quem realmente tem controle da vida financeira não é quem ostenta, é quem administra. Você aprende a dizer não sem culpa, recusar gastos desnecessários sem medo de parecer mão de vaca e, o mais importante, começa a dizer sim para seus objetivos de longo prazo. O orgulho começa a brotar nos pequenos gestos. Você recusa aquele jantar caro no fim do mês, não porque está duro, mas porque está comprometido. Você escolhe esperar a melhor hora para comprar, não por escassez, mas por estratégia. E tudo isso tem um nome: identidade. Sua mente deixa de se enxergar como consumidora impulsiva e passa a se reconhecer como alguém que constrói patrimônio, que cuida do futuro, que planta para colher. O celular novo, o tênis da moda ou a viagem parcelada perdem o brilho quando você compara isso com a paz de um orçamento equilibrado e uma conta que cresce. Você entende que o valor das coisas não está na vitrine, está no impacto que elas causam no seu progresso. Tópico 7. A verdadeira transformação financeira não se limita ao que acontece na sua conta bancária. Ela se espalha silenciosamente para tudo e todos ao seu redor. É quando suas novas atitudes começam a causar impacto sem que você precise dizer uma palavra. Aquela escolha de não parcelar algo desnecessário, a decisão de montar uma reserva antes de viajar ou o simples hábito de anotar os gastos, tudo isso começa a inspirar. Amigos observam, familiares perguntam, colegas notam que algo mudou, e aí você percebe. Sua disciplina virou referência, sua mentalidade virou influência, e sem perceber, você passou de alguém que luta para sobreviver financeiramente para alguém que lidera pelo exemplo, mesmo que em silêncio. Esse é o sinal mais nítido de que você não está apenas melhorando de vida, você está quebrando padrões, acendendo luzes em lugares onde só havia repetições de erro e escassez. E o mais poderoso disso tudo é que, ao mudar sua própria realidade, você abre portas para mudar realidades ao seu redor. Quando você deixa de ser refém do consumo e se torna autor da sua liberdade, você mostra que é possível. Você se torna prova viva de que ninguém precisa ganhar muito para viver bem. Precisa, sim, pensar diferente, agir com intenção e respeitar cada escolha. E assim, de forma natural, você planta sementes na mente de quem sempre achou que viver no aperto era normal. O efeito dominó começa. E tudo porque você teve coragem de dar o primeiro passo. Lembre-se, grandes viradas não começam com grandes salários, mas com pequenas decisões repetidas, com consistência. O caminho ainda continua, mas agora você já não anda só. Você caminha com um propósito, uma missão e a certeza de que sua jornada está iluminando outras. Este vídeo revela os 7 primeiros sinais profundos, e muitas vezes silenciosos, de que sua vida financeira está mudando para sempre. Sinais que vão muito além de ganhar mais ou gastar menos, desde a mudança de mentalidade, passando pelo poder de dizer não, o respeito por cada centavo, a confiança no processo, o pensamento como investidor mesmo com dívidas, até o orgulho de economizar e o impacto positivo que você gera nas pessoas ao seu redor. Um conteúdo transformador, com reflexões práticas e emocionais que mostram que a verdadeira riqueza começa dentro de você e que os primeiros passos, por menores que pareçam, são o início de uma nova história financeira. Se esse conteúdo fez sentido para você e despertou algo aí dentro, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa dessa virada financeira. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, maior será o impacto. Comente aqui embaixo. Qual desses sinais você já está vivendo? Vamos crescer juntos, com consciência, propósito e liberdade.